Isaías, capítulo 37. Ezequias consulta o profeta Isaías. Assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de indignação e dirigiu-se ao templo de Yahvé, o Senhor. Em seguida enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes e anciãos entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultarem o profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhes transmitiram a seguinte mensagem real. Eis o recado de Ezequias. Este dia é um dia de profunda aflição, de castigo severo e de grande humilhação. Em verdade, os filhos chegaram a ponto de nascer, mas não há força para lhes dar a luz. Esperamos que Yahvé, o teu Deus, tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, o comandante, enviado pelo rei da Assíria, seu senhor, e que o Eterno, o teu Deus, o castigue por sua atitude e pelas palavras proferidas. Sendo assim, eleva, pois, uma oração em favor do resto de Jerusalém que ainda sobrevive. Ao chegarem os oficiais do rei Ezequias à presença de Isaías, este imediatamente lhe declarou: Eis o que deveis dizer ao vosso Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor: Não tenhais medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria proclamaram contra a minha pessoa. Eis que enviarei sobre ele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra, e ali farei com que seja exterminado ao fio da espada. Quando o comandante em chefia soube que o rei da Assíria havia partido de Laques, partiu e encontrou o rei lutando contra Libna. Então o rei recebeu uma notícia. Tiraca, rei de Cuxe, Etiópia, está a caminho e vem lutar contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias para ameaçá-lo, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te enganes quando teu Deus, em quem confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Certamente estás bem informado sobre o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, arrasando-as totalmente. E imaginas tu que poderás escapar? Porventura, os deuses das nações que os meus antecessores exterminaram conseguiram salvá-las, Gozã, Arã e Rezefere, e os descendentes de Éden que viviam em Telassar? Ora, dizei-me onde está agora o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfavaim, Ena e Iva? Eis a oração do rei Ezequias. Assim que recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, imediatamente subiu ao templo de Yahvé, abriu-a novamente diante do Eterno, e expressou ao Senhor a seguinte oração: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real acima de todos os querubins. Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu formastes os céus e a terra. Ó Yahvé amado, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Yahvé, é verdade que os reis da Assíria têm exterminado todas as nações e devastado suas terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atingiram ao fogo, destruindo-os por completo. Pois, na verdade, tais deuses não passam de madeira e pedra, esculpidos com arte por mãos humanas. Agora, pois, ó Yahvé, nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Yahvé, és Deus. Deus consola em forma de poesia. Em seguida, Isaías, filho de Amós, mandou esta mensagem a Ezequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel, a quem oraste por causa das ameaças de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor determinou contra ele. A filha, a virgem cidade de Sião, te despreza e ri de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. De quem zombaste, a quem afrontastes e contra quem blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes? Ora, contra o Santíssimo de Israel. Afrontaste o Eterno por meio de teus mensageiros ao proclamarem:
Com inúmeros carros de guerra, subi os mais elevados e inóspitos cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais nobres e robustos, os seus mais altos pinheiros. Entrei em suas regiões mais distantes, no melhor de seus bosques, na parte mais fértil de suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas, e com as solas dos meus pés sequei todos os ribeiros do Egito. Ora, não foste informado que há muito tempo eu tracei este desígnio e que já desde a antiguidade eu havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu quem transformará as cidades fortificadas em pilhas de escombros. Por isso, os seus moradores, tendo pouca força, andaram apavorados e humilhados. Tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o mato dos telhados ou de um campo que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu ódio contra minha pessoa. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, atarei meu anzol no teu nariz, e o meu freio à tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal: este ano comerás o que nascer espontaneamente. No segundo ano, o que brotar de grãos caídos, mas no terceiro ano, semeia e colhe, planta vinhas e come os seus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo de Yahvé dos exércitos realizará esta obra. Quanto ao rei da Assíria, eis o que diz Yahvé o Senhor. Ele de modo algum adentrará nesta cidade e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não a cercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Ele não entrará nesta cidade. Palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em seguida, o anjo de Yahvé saiu e matou 185.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que certo dia, estando ele prostrado no templo de seu deus Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararat, e o seu filho, chamado Esar-Adom, assumiu o trono da Assíria como seu sucessor. Isaías, capítulo 38. A doença e a cura do rei Ezequias. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Assim diz Yahvé, o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer. Não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade e de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Vai e comunica a Ezequias: Eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração, e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Este é o sinal de que Yahvé fará o que empenhou sua palavra. Farei sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus.
Louvor de Ezequias a Yahvé. Logo depois de recuperar-se de sua enfermidade, Ezequias, rei de Judá, escreveu a seguinte manifestação de louvor a Deus. Disse eu no meu íntimo: em pleno vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas do Sheol, sepultura, e ser excluído do restante dos meus anos de vida? Então pensei: ora, não voltarei a contemplar Yahvé agindo sobre a terra dos viventes. Não observarei mais a humanidade, nem caminharei mais na companhia dos que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e roubada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida se transformou em um novelo de lã, como faz o tecelão, e ele mesmo me cortou como um pedaço de tecido. Durante dias e noites foi consumindo a minha vida. Contudo, aguardei pacientemente por um novo amanhecer, mas como um leão feroz ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Eu gritava como uma andorinha ou tordo salpicado, e gemia como uma pomba chorosa. Contemplando os céus, os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. Ó Eterno, estou em grande angústia. Vem, por favor, em meu socorro. Entretanto, que falarei? Que hei de dizer-lhe? Foi ele que o fez. Ele falou comigo. Caminharei humildemente durante todos os anos de vida que me restam, por causa desta aflição da minha alma. Ó Eterno, por causa de todas as tuas obras é que a humanidade vive, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Com isto, a minha amargura se transformou em bem-estar. Tu preservaste a minha alma do abismo da destruição. Lançaste atrás de ti todos os meus pecados. Em verdade, não é o Sheol, a sepultura, que te louva, nem a morte que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem a cova. Os vivos, só os vivos é que podem te louvar e cantar como estou fazendo hoje. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Yahvé, o Senhor me salvou. Cantaremos este louvor com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Eterno. E Isaías ainda informara: aplicai um emplasto feito de figos no furúnculo e o enfermo se recuperará. Ezequias havia indagado: qual será o sinal de que ainda subirei ao templo de Yahvé? Isaías, capítulo 39. Os mensageiros da Babilônia. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isso e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou: que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante da Babilônia para visitar-me. Diante disto, o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado. Assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por este motivo, retrucou a Isaías: boa é esta palavra de Yahvé que acabas de profetizar.